O intemperismo é um conjunto de processos modificadores das propriedades físicas e químicas da rocha, tá? Por exemplo, alterações na morfologia de uma rocha, na sua textura, na sua resistência, ou então composição química, estrutura mineralógica, estrutura cristalina e assim por diante. Mas também temos um processo de intemperismo que nós chamamos de intemperismo físico-biológico ou químico-biológico, que é quando a ação de organismos vivos ou a ação de alguma matéria orgânica acaba influenciando no processo do intemperismo, na modificação das propriedades da rocha, tá? Bem, o intemperismo físico é um conjunto de processos físicos, tá, que vão alterar as características, propriedades físicas de uma rocha, vão fazer com que a rocha deixe de ser um material coeso, ou seja, imagine que a rocha está assim, com todos os seus grãozinhos, suas partículas bem grudadinhos uma na outra. O intemperismo físico vai fazer com que esses grãos acabem se desgrudando, se soltando, se fragmentando, tá? Fazendo com que a rocha dê origem a algumas brechazinhas, alguns buraquinhos, algumas fraturazinhas e a rocha acabe se desagregando, vai se desmanchando aos pouquinhos, tá? Os principais agentes do intemperismo físico são a temperatura, as variações de temperatura, tá? Porque cada rocha reage de forma diferente a uma exposição de temperatura. Pode ser que essa rocha se expanda ou se comprima. E quando ela se expande, ela vai acabar deixando algumas brechazinhas, algumas fraturazinhas, tá? Em conjunto com as variações de temperatura, isso vai variar, né? De dia para noite, de estação para outra estação, tá? Nós temos as variações de umidade, que vai ter o mesmo efeito que é as variações de temperatura. Elas também vão fazer com que a rocha se expanda ou se comprima, tá? E é a mesma coisa, quando ela se expande, ela vai abrir algumas brechazinhas e assim por diante. Por que ela age em conjunto? A rocha está lá com certo teor de umidade. Vamos dizer que a temperatura esteja elevada e essa água que esteja ali acaba sendo evaporada. O que vai sobrar? Em vez dessa fratura que a água fez ao expandir a rocha, esteja cheia de água, vai estar só um vazio ali. Por quê? Porque a água vai ser evaporada e ali vai ficar uma brecha para ocorrer o intemperismo. Ou também pode ser ocorrer pelo congelamento da água, que é outro fator que vai influenciar no intemperismo físico, é outro agente. Por quê? Nós temos essa rocha com essa fratura e essa fratura está cheia de água, digamos assim. Esta água vai ser congelada, vai ocorrer o congelamento dessa água dentro dessa rocha. O que vai ocorrer quando congelar a água? Você já viu quando você colocou na forminha de gelo na tua geladeira para congelar? Você coloca um tanto de água. Quando você tira essa forminha de gelo já com o gelo, o que aconteceu? A água se expandiu. E isso vai ocorrer lá na rocha também. Vai ocorrer a expansão da água em forma no estado sólido. Ou seja, ela vai fazer com que as paredes da rocha se alarguem ainda mais, se fragmentem ainda mais por causa dessa expansão feita pelo gelo, tá? Então isso também é um agente do intemperismo físico. Também temos o alívio da pressão ou acúmulo de pressão. Como assim? Imagine que você tem uma rocha, você não. Imagine que existe uma rocha lá no interior da crosta. Esta rocha um dia ascende até a superfície. Aqui na superfície, a pressão é muito menor do que se fosse lá no interior da crosta. Imagine que na crosta você tem uma rocha, quer ver? Você tem uma rocha e essa rocha está sofrendo uma pressão muito grande lá no interior. Quando ela acende a superfície, essa pressão some. O que vai acontecer? Essa rocha vai expandir e quando ela se expande, ela vai meio que se fragmentar também. E pode ocorrer o contrário. Pode ocorrer da rocha sofrer uma pressão que ela também se fragmenta. Então a pressão, tanto a livre de pressão quanto a acúmulo de pressão, também vai causar intemperismo, tá? A evaporação da água infiltrada também é outro fator, outro agente do intemperismo físico. Digamos que você tem uma rocha, a água infiltrada numa rocha e esta água vai sofrer evaporação. Os sais que estão presentes nessa rocha, nessa água ali, não vão ser evaporados juntamente com a água. Sais como
cloretos, sulfatos e etc., vão acabar se cristalizando ali naquela rocha e ocupando um espaço que não tem nessa rocha, fazendo com que essa rocha se expanda e também se fragmente, tá? E para finalizar, também temos a ação das plantas, que é um intemperismo físico-biológico, como eu já disse ali no começo do vídeo. Imagine que você tem uma rocha no interior do solo e acima você tem uma árvore. As raízes dessa árvore podem se entrelaçar, entrar no meio dessa rocha, fazendo com que ela se fragmente também. Esse é um exemplo de um intemperismo físico-biológico, tá? Agora partindo para o intemperismo químico, que é muito mais rápido, tá? Nós temos as rochas que foram originadas em um tempo, em condições completamente diferentes do que nós temos hoje em dia, isso eu digo há milhões de anos atrás, e essas rochas possuem uma composição mineralógica e elas estão em um desequilíbrio químico, porque eles reagiam a tal condição que não é a mesma condição que nós temos hoje. Por exemplo, as temperaturas de pressão hoje em dia são muito menores, temos muita água e oxigênio abundante, e isso vai causar o desequilíbrio químico nessa rocha, fazendo com que os minerais presentes nela acabem se tornando outros, buscando a estabilidade, tá? Isso vai gerar o intemperismo. O intemperismo químico, o principal agente que está por trás de todo o show é a água. A água que está presente lá na atmosfera, junto com o dióxido de carbono, o famoso CO2, ao precipitar, vai absorver esse CO2, adquirindo uma propriedade muito mais ácida, tá? E quando essa água se infiltra no solo e vai se infiltrando na rocha, pode ser que ela adquira ainda mais acidez graças à matéria orgânica que ela pode encontrar no meio do caminho. E quando ela está ácida, assim, o trabalho da dissolução dos carbonatos que estão presentes na rocha e outros componentes, outros materiais da rocha, vai ser muito mais fácil, eles vão ser dissolvidos muito mais fáceis, ou seja, retirados da rocha. E quando é retirado da rocha, a rocha perde um componente, perde um nutriente. Ela vai tendo deficiências até que em um certo ponto ela vai ser desagregada, decomposta totalmente, tá? Então nós precisamos entender que o intemperismo químico está totalmente ligado com reações químicas, reações de hidratação, dissolução, hidrólise, acidólise ou oxidação e assim por diante, tá? Um exemplo de intemperismo químico é o que nós chamamos de esfoliamento esferoidal concêntrico, que é isso que vocês estão vendo nessa fotinho que eu tirei aqui para vocês, que seria quando o intemperismo químico vai atuar principalmente, digamos assim, nos cantos das rochas, não nas faces. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo. Aqui, ó, nós temos a rocha, na verdade isso aqui é um ametista, mas enfim, nós temos a rocha. O intemperismo químico vai atuar muito mais nos cantos do que na face da rocha. Desgastando esses cantos, dando uma característica mais esférica para a rocha, mais circular. Então, vai acabar desgastando ali, fazendo com que a rocha assuma um formato de camadas, tá? Como é o que está na foto, de várias camadas, até mesmo semelhante a uma cebola, né? Muitos chamam vulgarmente de acebolamento, mas tá errado, não chama de acebolamento, tá? Por favor. E isso é um exemplo do intemperismo químico, tá, gente? Então é isso, espero que você tenha entendido o que é o processo de intemperismo, quais são os seus principais agentes, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou tentar responder ela para você. E é isso, peço para você deixar um like, se inscrever no meu canal, é de graça, não vai doer, você não vai ficar pobre, não vai cair tua mão, teu dedo, não vai cair nada, tá? Só vai me ajudar. E é isso, valeu, falou!